Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é o meu processo de briefing e pesquisa para o desenvolvimento de uma identidade visual. E é claro que eu vou trazer um projeto real que eu desenvolvi para um cliente para mostrar todos os detalhes. Mas eu já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque esse aqui vai ser o primeiro de uma série de vídeos em que eu vou mostrar todo o meu passo a passo para a criação de uma identidade visual. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, vamos começar ali com o briefing, mas antes da gente falar propriamente ali do briefing, eu queria comentar com vocês que uma conversa com o cliente sempre é muito interessante da gente ter antes mesmo da gente fazer o envio do briefing para ele. Então, geralmente quando o cliente tem interesse em fazer a contratação do serviço, contratar a identidade visual comigo, a gente marca uma chamada de vídeo. Porque eu quero conhecer a empresa, os produtos, os serviços, também quero apresentar quais são os projetos que eu desenvolvo, como eu desenvolvo os projetos, quais são as etapas, como é todo o passo a passo, para que o cliente também entenda e veja como é o processo de desenvolvimento. Nessa conversa o cliente já consegue comentar comigo quais são as dores, as principais dificuldades que ele vem enfrentando, o porquê essa identidade visual é tão importante para ele nesse momento, quais são as peculiaridades ali do serviço ou do produto que ele oferece. Então tudo isso é muito importante para que quando ele responda lá no briefing, eu já tenha familiaridade com essas informações, que eu já consiga pensar quais soluções a gente pode trabalhar no projeto dele. Então depois que a gente tem essa conversa, eu faço a proposta, elaboro a proposta ali de orçamento, envio, o cliente faz a contratação, fazemos a assinatura do contrato, aí sim eu faço o envio do briefing para o cliente poder fazer o preenchimento. Nesse momento eu tenho gostado muito de trabalhar com o próprio documento lá do Google, tá? Eu boto as perguntinhas lá, já trabalhei com formulários do Google mesmo, de outros formulários, mas eu me adaptei muito com o Google Docs. Então eu coloco as perguntinhas dentro do briefing e envio para o cliente poder responder no tempo dele, que ele vai respondendo com calma. Se tem sócios também ali, os dois conseguem parar e responder no mesmo documento. Então é bem importante você identificar qual formato pode ser melhor para você. Testa vários formatos até você identificar qual pode ser melhor aí para o seu processo. E o briefing, ele é uma das etapas mais importantes para o desenvolvimento do projeto, porque é através dele que a gente vai ter as informações essenciais para fazer as criações. O meu briefing eu costumo ele dividir em algumas partes. Inicialmente ali eu quero conhecer um pouquinho do meu cliente, depois a gente fala mais sobre a empresa dele, como é o nome da empresa, por que esse nome surgiu, tem alguma história por trás, essa história pode ser usada para a criação dessa identidade visual. Depois a gente parte para entender sobre o público desse cliente, onde esse cliente também está inserido, porque além de entender o público, a gente precisa muito entender os concorrentes, o mercado que esse cliente está. São perguntas que a gente precisa pensar muito bem quando está fazendo a elaboração desse briefing. E por último, na parte ali do meu briefing, vem as características, a personalidade da marca. E a gente se aprofunda muito ali nos atributos, nas características, em como a marca quer se comunicar com as pessoas. Enfim, são perguntas essenciais que vão me ajudar a desenvolver o projeto. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falei mais sobre briefing, mas eu também falo muito sobre briefing e todas as documentações essenciais. Tem também todos os modelos que eu uso para apresentação, modelo de briefing, de contrato, tudo dentro do meu treinamento, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais do meu treinamento, vou deixar o link aqui no box de informações. É um treinamento bem completinho para te ajudar a organizar todas as suas etapas e processos para que você tenha tempo de qualidade para se dedicar na criação dos projetos. Bom, seguindo aqui, depois do briefing enviado para o cliente e respondido, eu faço uma leitura desse briefing. E muitas vezes acaba que vai surgindo algumas dúvidas conforme eu vou lendo esse briefing. Então, já vou anotando as minhas dúvidas para poder conversar com esse cliente. Às vezes troco uma mensagem ali pelo WhatsApp mesmo, ou às vezes a gente marca uma chamada. Às vezes também eu vou guardando essas perguntinhas porque eu vou montar a minha pesquisa, né? Eu vou montar um material para conversar com esse cliente depois do briefing, para que a gente possa alinhar essas informações antes mesmo de sair criando, para que a criação seja assertiva de fato, para que a gente não faça uma criação que não seja coerente com a marca. De repente, às vezes o cliente não consegue se expressar ali como ele queria, como ele gostaria, ou até às vezes eu posso ter interpretado errado aquela mensagem que o cliente colocou ali no briefing. Então é sempre bom a gente ter uma conversa para alinhar as expectativas. Então, conforme eu vou fazendo a leitura desse briefing, eu vou destrinchando ali as informações. Vou anotando no papel mesmo, ou vou também colocando ali num miro, vou montando um mapa mental. Porque além das dúvidas que vão surgindo conforme a gente vai lendo, vai anotando as coisas, também vão surgindo algumas ideias e alguns insights de coisas que podem ser usadas para a criação do projeto. Eu uso muito o Miro, tá? É um site, mas também pode ser usado qualquer outro, ou até mesmo dá para fazer no papel. Aqui eu gosto de começar ali com as informações. Conforme vou lendo o briefing, já vou trazendo essas informações para cá. No meu caso, essa empresa, os sócios são irmãos.
e o nome da empresa é Fratelli, né? E esse nome significa irmãos em italiano, então é uma informação importante que eu trouxe para cá. Trouxe também informações sobre o público, sobre os concorrentes, que eles comentaram para mim quais são os concorrentes principais. Dentro disso, depois que eu preenchi aqui o briefing, eu vou mostrar que eu me aprofundei um pouquinho mais ali para pesquisar um pouquinho sobre os concorrentes, tá? Mas seguindo aqui, fui anotando ali que eles querem que o público veja a empresa como sofisticada, que tem qualidade, que tem disponibilidade, sobre a personalidade da empresa, uma empresa delicada, refinada, sofisticada, elegante, exclusiva, romântica, moderna. Então eles querem trazer sofisticação e encantamento, querem mostrar que é uma empresa afetuosa. Até não comentei aqui ainda, mas a empresa trabalha com cestas personalizadas. Eles querem muito trazer essa questão de algo feito com carinho, ter essa questão do afeto envolvida. Sobre as cores aqui, eles querem transmitir confiança e tranquilidade. Eles comentaram que não querem a cor vermelha. Isso é importante também. No briefing eu coloco ali o que você não gostaria, qual cor você não gostaria que tivesse no projeto, até para entender também o lado do cliente, quais são as suas preferências, para a gente poder analisar para ver se dá para encaixar no projeto ou não, né? Então aqui, obviamente que não vai ter vermelho, até mesmo porque não conversa com a proposta aqui da marca. No futuro, a empresa, ela pensa em evoluir para uma cafeteria ou loja de presentes, então é importante a gente também ter essas informações. Sobre o produto ali, são cestas de presentes, não só para café da manhã, tá? São cestas personalizadas que servem para qualquer momento para presentear as pessoas. Então, o diferencial para abordar é que as cestas são para um público seleto, porque são itens de extrema qualidade, são itens devidamente selecionados. Tudo isso que eu trouxe de dentro do briefing, tô colocando aqui. Isso aqui já vai, conforme eu vou preenchendo, conforme eu vou fazendo isso, já vai me trazendo ideias. Tanto é que eu vou anotando algumas palavras-chave aqui. Essas palavras são palavras que acabam se repetindo, tanto na reunião que a gente teve inicialmente, quanto dentro do briefing. Então aqui, ó, momentos especiais, afeto, foco no gesto, carinho, abraço, laço familiar, né? Então é muito importante a gente destrinchar o briefing para que essas coisas comecem a aparecer, porque vai ser a partir disso que eu começo a pensar ali no que a gente pode trabalhar nesse projeto. E aí, voltando aqui um pouquinho para os concorrentes, porque também faz parte da etapa de pesquisa, né? Primeiro eu faço toda essa análise aqui do briefing, destrincho essas informações e começo a fazer algumas pesquisas. E uma das principais, das primeiras, é analisar os concorrentes, tanto o que eles citaram dentro do briefing, como outros também. E é uma pesquisa simples, pessoal. Vou no Google, jogo o nome do concorrente no Google, olho o site, olho o Instagram, olho tudo que eles têm para oferecer e analiso as coisas. Analiso o logo, analiso como eles usam a identidade visual, como eles entregam o produto, como eles entregam o serviço, enfim. Vou fazendo análise e anoto aqui todas as minhas percepções em relação aos concorrentes. Principalmente as cores também, eu gosto de fazer uma anotação das cores principais, das cores da marca dos concorrentes, para que a gente também possa se destacar nesse sentido. Esse documento aqui, que pode ser feito num papel, é extremamente essencial para que a partir disso o projeto seja desenvolvido. Bom, e esse aqui é o formato que eu encontrei de conseguir estudar o meu cliente, analisar essas informações para poder desenvolver o projeto dele, tá? Então, primeira etapa aqui, coloquei essas informações, destrinchei, comecei a ter as primeiras ideias, primeiros insights, fiz essas anotações aqui das palavras-chave, aí eu já começo a fazer outras pesquisas, tanto pesquisa no Google, essas palavras são essenciais, eu jogo no Google, eu busco também no ChatGPT ali algumas ideias, falo assim, eu tenho um cliente que tem uma marca que quer transmitir delicadeza, que é uma marca refinada, trabalha com cestas personalizadas, as palavras-chave são laço, abraço, família. Como que a gente pode trabalhar isso no desenvolvimento do projeto para trocar uma ideia, para ter insights, tá? Vou no Pinterest também, busco referências que tenham relação com essas palavras aqui. E aí eu monto uma apresentaçãozinha para que eu possa alinhar as informações que eu analisei no briefing, as pesquisas que eu fiz com as expectativas do cliente. Eu monto esse materialzinho aqui para conversar com o cliente. Aqui eu trago informações em relação ao público. Eu volto com informações daquilo que o cliente me falou no briefing, porque se tiver algum ponto que a gente precise modificar, analisar, esse é o momento, antes de desenvolver o projeto. Aqui eu trouxe um pouquinho
pode ver que eu trago imagens para que o cliente já se ambiente com aquilo que eu tô pensando para a marca dele, para ver se ele tá de acordo também. A marca quer que as pessoas sintam vontade de expressar sentimentos através dos presentes. É muito mais sobre o ato de encantar e demonstrar afeto de carinho de uma pessoa com a outra. Então, é uma marca, com a análise do briefing que eu fiz, é uma marca que ela quer mostrar que ela tá muito mais preocupada com o afeto e o carinho entre as pessoas do que de fato focar no produto. Então, ao invés da gente focar em relação ao produto, a gente foca naquilo que a marca quer transmitir. Nesse caso aqui foi assim, tá? Aí, aqui eu trago a análise dos concorrentes que eu fiz. Que eu faço o quê? Vou lá no Google, pesquiso, vou no site, vou no Instagram, analiso como é a embalagem, vejo como eles fazem a entrega. Eu analiso tudo e trago aqui as fotinhos e os pontos que eu achei em relação ao logotipo, sobre a fonte, sobre o perfil, como eles trabalham, como eles usam a identidade visual. E eu vou conversando com o meu cliente dos pontos que eu identifiquei aqui de um dos concorrentes e o que a gente pode fazer de diferente para se destacar. E aí aqui eu trouxe as características, então as principais. A marca é delicada, refinada e sofisticada, romântica, moderna, exclusiva e elegante. Então, trazendo essas informações que eu tirei do briefing mesmo que o cliente me enviou, aí sim eu começo a trazer ideias de coisas que eu pensei para o projeto, junto com essa análise que eu fiz, com as pesquisas que eu fiz. Em relação ao símbolo, até trago aqui imagens. No briefing, eles falaram sobre memórias afetivas, laço, simbolizando um laço familiar. Eu trouxe imagens de logotipos que tem essa representação de laço, de abraço, de envolvimento, de afeto. Então, são símbolos mais arredondados. Esses aqui são mais simétricos, assim, a gente tem uma simetria maior. Esse aqui é um pouco mais orgânico, tem esse movimento, é diferente. Então, eu gosto de trazer pelo menos algumas imagens, assim, diferentes para que o cliente consiga me dizer: acho interessante isso, que não gosto, acho que não funcionaria. Olha, gostei dessa fonte, achei essa cor legal. Enfim, para ele analisar a imagem e me dar as suas considerações. Isso aqui agora sobre a fonte. São fontes que eu separei que eu acredito que conversem com a marca, conversem ali com formas que a gente poderia trabalhar na marca. Quer dizer que eu vou usar exatamente essas fontes? Não, não quer dizer. São só referências visuais. O que a gente analisa? A letra maiúscula e o restante minúsculo, uma fonte que é mais serifada. Aqui uma fonte totalmente caixa alta, que é uma fonte que tem tracinhos mais finos e outros mais grossinhos. Traz essa elegância, essa autoridade. Aqui a gente tem uma fonte em caixa alta, mas ela é diferente, ela tem serifa, ela tem um movimento aqui diferente. Essa outra aqui também tá muito bonita. Essa aqui tá mais moderna, sem muitos detalhes, tá mais reta. Essa análise, trazer essas referências para o cliente conseguir analisar e pontuar é importante. Aqui sobre as cores, como eu faço a análise ali dos concorrentes, eu olho quais cores geralmente eles usam, eu já trago aqui de 2 a 3 opções de cores que a gente poderia trabalhar na marca. Isso mesmo sem a gente ter partido para criação. São ideias de coisas que eu pensei que fazem sentido com a proposta da marca e que eu gosto de trazer para o cliente para ver o que ele acha, para saber a opinião dele, para ver se a gente consegue trabalhar isso dentro da marca ou não. Então, na minha primeira proposta para esse projeto era trabalhar preto, tons de caramelo e tons mais clarinhos. Então, aqui eu trouxe opções tanto de paletas de cores como também de aplicações. E isso aqui é importante, tá? Porque olhar a paleta assim é uma coisa, olhar aplicado é outra coisa. Então, eu sempre gosto de fazer nesse formato para o cliente entender o que eu tô falando. Então, eu pensei em mesclar os tons mais escuros para trazer esse ar mais sofisticado e os mais claros e quentes para trazer o equilíbrio, para trazer o afeto. A outra opção de paleta que eu trouxe aqui é o verde com caramelo e tons mais clarinhos. O verde entraria nessa função da cor mais escura, que seria o preto na proposta acima, né? Então, o verde, ele traz essa sensação de sofisticação e elegância. Sofisticação, autoridade, luxo, poder. E os tons mais quentes, eles vão abraçar e acolher. Então, a mesma coisa, trago ideias aqui ó, de cores, composições e aplicação também para o cliente poder ver. Dentro da nossa conversa, eu trouxe essas 2 opções aqui para o cliente e eles se encantaram muito por essa segunda proposta, que já era a proposta que eu já queria trabalhar na marca, porque achei que ela se diferenciaria muito dos concorrentes. E nenhum dos concorrentes usa esse tom. E não é porque não usa que tá errado usar nessa marca, tá? Para essa proposta deles, com o que eles trabalham, com o público deles,
essa cor aqui funciona muito. Nessa apresentação de alinhamento, eles optaram pra gente seguir com esse verde aqui. Então, dentro dessa conversa, quando a gente vai apresentando essas informações, vai nos trazendo muito mais clareza pro projeto, para poder desenvolver esse projeto. Então, eu sempre gosto de montar esse materialzinho. E a gente termina aqui. Nem sempre o material é da mesma forma, dependendo ali da demanda do projeto. É um material que eu monto com as características diferentes. Bom, então, como vocês perceberam, além do briefing, de separar essas informações, de fazer as pesquisas na internet, de já analisar os concorrentes, analisar quais cores poderiam funcionar melhor para a marca, analisar os símbolos que a gente poderia trazer, quais são as representações que a gente pode trabalhar dentro do projeto, eu também gosto de fazer essa apresentaçãozinha de alinhamento. Muitas vezes a gente não consegue se expressar só com palavras. Antigamente eu trabalhava muito, recebia o briefing, desenvolvia o projeto e mandava a apresentação para o cliente.